Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan, né? Eu vou estar dando essa aula aí sobre matemática, tá? E eu escolhi o tema equações do terceiro grau, né? A gente costuma falar equação do terceiro grau, mas na verdade é equação polinomial do terceiro grau, tá joia? Então a gente vem aí desde o começo, né? Desde lá da sétima série falando sobre equações, e depois a gente vê equações do primeiro grau, equações do segundo grau, e depois, quando a gente está no terceiro ano do colegial, a gente se depara, né, com essa equação do terceiro grau, tá joia? E a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é saber reduzir a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz. Então aí aparece o seguinte, aparece a palavra ordem, né, e aparece a palavra raiz. No decorrer da nossa aula, a gente vai relembrar aí o que são ordens de uma equação e o que são raízes de uma equação, tá? A gente vai procurar e responder a seguinte pergunta: como encontrar as raízes de uma equação polinomial do terceiro grau, tá? Então, o caminho, né, o trajeto que a gente vai percorrer durante toda a nossa aula é para conseguir encontrar, né, a resposta para essa pergunta: como eu faço para encontrar as raízes de uma equação polinomial do terceiro grau, tá? Mas tem o seguinte, né? Equação polinomial, apareceu aqui, ó. O que é equações e o que são polinômios? Então, antes da gente, né, chegar na equação polinomial do terceiro grau, a gente vai fazer uma revisão aí, né? A gente vai relembrar o que são polinômios e o que são equações. E depois a gente vai aí permear sobre equações do primeiro grau, sobre equações do segundo grau, para a gente chegar com propriedade na equação polinomial do terceiro grau, tá joia? Então agora, né, a gente vai seguir essa estrutura, né? Polinômio, equações polinomiais do segundo grau, do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. Então, polinômios. O que são polinômios? Eu vou trazer essa explicação para você. Polinômio é expressões algébricas formadas por adições de monômios. Puxa, professor, você fala o seguinte, você veio me explicar o que são polinômios e traz essa resposta, né? Expressões algébricas formadas por adições de monômios. Não explicou nada com nada, né? Então a gente vai aí com calma ver o significado dessas duas palavras, expressões algébricas, tá? E monômios. Eu coloquei uma definição aqui, ó, expressões algébricas, né? Expressões algébricas, a gente lembra de expressões, né? E lá na língua portuguesa, o que é uma expressão? Uma expressão é um momento que a gente faz uma expressão verbal, né? Seja qualquer uma. Eu coloquei aqui o exemplo de nossa, né? Que delícia! A gente vê uma comida saborosa e fala, que delícia, né? Em matemática, eu também posso me expressar desse jeito. De que maneira? Com as expressões numéricas e com as expressões algébricas, tá? Expressões numéricas vai ser aquelas que só têm números, tá? O meu pai, ele costumava dizer o seguinte quando a gente era pequenininho: qual é a metade de 2 mais 2, né? Então eu cresci ouvindo isso aí do meu pai. E se a gente parar um pouco para pensar, como é que eu escrevo a metade de 2 mais 2? Certo? Eu escrevi aqui de duas maneiras, para vocês verem a importância que tem o uso das notações matemáticas, tá? A importância dos parênteses. Olha aqui comigo. A metade de 2 mais 2, ou seja, a metade de 2 aqui e depois mais 2. Ou a metade de 2 mais 2, ou seja, eu somo primeiro 2 mais 2 e depois acho a metade. Então, o que acontece nesse primeiro caso? A metade de 2 mais 2, eu posso falar isso, mas olha como eu escrevo, com os parênteses aqui. 2 dividido por 2, 1. 1 mais 2, 3. E nesse outro caso, a metade de 2 mais 2, ou seja, somo 2 com 2 e depois encontro a metade, eu tenho o quê? 2 mais 2, 4. Dividido por 2, 2. Ou seja, a metade de 2 mais 2 poderia ser aqui, ó, 3. Ou a metade de 2 mais 2 poderia ser 2, né? Então a gente vê que mesmo numa expressão numérica,
é importante a gente usar aí os parênteses, né? As simbologias matemáticas para deixar sempre com clareza o que a gente está procurando, tá joia? Então isso aqui é um exemplo de expressão numérica, pois nela só apresenta números, tá? E agora o que seria então expressões algébricas? Expressões algébricas, né? Aparece essa palavra aqui, algébrica, que vem no sentido da álgebra. E lá no 7º ano, a gente já começa a introduzir esses conceitos aí sobre álgebra, né? Então é quando eu vou ter o quê? Dentro da minha expressão, letras, né? Então, ó, nesse caso aqui eu tenho 5A mais 4B, ou seja, eu tenho o número 5, eu tenho o número 4, mas também tem as letras A e B, tá? Olha aqui que legal que apareceu, os tais monômios. Lembra da nossa definição? Polinômio seria o quê? Expressões algébricas, então é uma estrutura aí que tem números e letras, só que formadas aí por monômios. E o que é um monômio? Isso realmente o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho 5A, isso é um monômio, adicionado com esse outro monômio, tá? E a estrutura de um monômio é essa aqui, ó. Eu tenho, né, o número 7, que a gente fala que ele é o nosso coeficiente, então a gente não vai ficar falando aí sobre, chamando ele sempre de número, né? A gente vai chamar agora de coeficientes, que vai ser esse número que vai acompanhar a letra. E a letra a gente vai chamar aí de parte literal, tá joia? Então a primeira coisa aí a gente já conseguiu, né, descobrir o que é um polinômio, joia? Então polinômio ele é formado por uma expressão algébrica. Então nela eu vou ter números e letras, tá joia? Então vamos continuar aqui. Exemplos de polinômio. Eu coloquei aqui, ó, 3A mais 7B mais 5AB. Ô professor, pode então, num polinômio eu ter duas letras no mesmo monômio? Posso. Ó, outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu posso ter um B ao quadrado? Posso ter um B ao quadrado, eu posso ter um B ao cubo, um B ao quarta, né? Então não importa, vai continuar sendo um polinômio, tá joia? E esse aqui, ó, professor, nesse eu não tenho letra, eu não tenho a parte literal. Posso também? Também pode, tá joia? Então, geralmente, né, nas expressões algébricas, procuramos simplificar a expressão ou encontrar o valor numérico delas. O que significa isso? Geralmente, quando eu tenho uma expressão, se pergunta duas coisas. Ou a gente simplifica a expressão, que a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz, ou a gente resolve, tá? Se a gente for resolver, tem que ser dado os valores das letras, tá? Então eu tenho aqui as letras, as partes literais do meu polinômio. É preciso, né, colocar um significado para elas, ou seja, eu preciso falar quanto elas valem para mim poder encontrar um valor. E quando a gente faz isso, a gente chama isso de encontrar o valor numérico do polinômio, tá? Então vamos ver aí no próximo slide sobre isso aí. Quando eu vou simplificar e quando eu vou resolver esse polinômio, tá joia? Aqui eu defini o seguinte, né? Então vamos pegar esse exemplo. Seja esse polinômio 4A mais 5B, eu tenho que o A vale 4 e o B vai valer 3. Então o que eu vou fazer para resolver? Vou substituir aqui o 4A no lugar do Azinho e o B aqui no lugar do Bzinho por 3. Vamos ver como é que fica. Então, ó, tem aqui, ó, acompanha comigo, vamos resolver junto esse polinômio. Eu tenho 4A mais 5B, certo? O A quanto que valia? Valia 4, coloquei ele aqui. O B quanto que valia? Valia 3, coloquei ele aqui. Agora eu vou resolver. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 3, 15. 16 mais 15, 31. Por quê? 15 mais 15, 30. Aqui é 16, 1 a mais, 31. Tá joia? Então, o que é isso? É quando me pediu para mim resolver o polinômio, ou seja, encontrar o seu valor numérico, e me deu o significado de cada letra, ou seja, o valor de cada letra. E aí eu consegui encontrar aqui um único valor, chamado valor numérico do polinômio, tá? Mas em algumas vezes, em alguns casos, né, a gente só precisa simplificar o polinômio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um polinômio, né? Porque o que é um polinômio mesmo?
uma soma de monômios, né? Então eu tenho um monômio aqui, um aqui, outro aqui. Será que existe uma maneira de eu simplificar, né, essa expressão grande, esse polinômio que está com 4 termos? Sim. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho esse monômio que tem a parte literal A. E eu tenho esse monômio aqui com a parte literal também A. Eu só vou poder juntar monômios se as partes literal for iguais, tá? Professor, se eu tiver um Bzinho aqui, ó, junto com esse A, já não posso. Se esse A for um A ao quadrado, também não posso. Eu só posso juntar se eles forem iguaizinhos, ou seja, a parte literal aqui tem que ser a mesma daqui. Tá? Então vamos ver aqui, ó, o que eu posso juntar com o quê? O 4A eu posso juntar com esse 3A. Então, ó, 4A menos 3A, eu tenho 1A. Esse é o resultado. Ah, professor, o que eu faço com os outros se eu não poder aí simplificar, se eu não poder juntar? Eu só copio. Então, eu tenho aqui 7B, copiei aqui embaixo 7B. E aqui o 5C, copiei aqui o 5C. Então, aí a gente tem, né, falando de polinômios, o que são polinômios? Expressões compostas por monômios. E eu tenho duas coisas, eu posso ou simplificar ou eu posso resolver. Já as equações ocorrem quando temos uma igualdade ou equivalência, né? A palavra equação vem da palavra equi, que significa igual. Então, uma coisa que é necessária ter dentro de uma equação é o sinal de igual. Então, na maioria das vezes, elas são compostas por expressões. Então, por que o professor falou de expressão, falou de polinômio? Porque, na maioria das vezes, quando a gente trabalha com as equações, elas são compostas por expressões algébricas, tá? Temos aqui, então, o exemplo da equação, ou seja, uma parte composta por uma expressão algébrica, que a gente acabou aí de comentar, igual um número, né? Igual um valor, ou seja, eu tenho um símbolo de igual e eu tenho aqui a questão, né, da igualdade, da equivalência. Ou seja, numa equação, já perde aquele sentido da gente simplificar. Eu tenho que fazer o que agora? Resolver. Então, vamos aprender a resolver essa equação aqui. Nesta equação, temos quantas incógnitas? Vamos olhar para a nossa equação e ver aí quantas incógnitas. O que é incógnita? Era aquilo que a gente chamou de parte literal. É aquela letra, tá? Eu tenho aqui a A e o B. Elas são as minhas incógnitas. Eu tenho duas incógnitas. Quais os valores que elas podem assumir para que a equação seja verdadeira? Eu tenho uma equação aqui e eu quero saber quais os valores de A e B para que isso aqui seja verdade. Se o A for igual a 4, quanto deve ser o B para que essa equação seja verdadeira? Vamos ver então? Vamos substituir aqui? O 4, colocando aqui, ó, nesse lugarzinho do 4, 4 vezes 4, 16. 16 menos quanto vai dar 16? Ou seja, 16 menos 0 vai dar 16. Então, toda essa parte aqui, ó, esse monômio deve ser igual a 0. Para que ele seja igual a 0, o B tem que valer o quê? Tem que valer 0. Então, nesse sentido aqui, ó, nessa situação, eu vou ter o quê? O A igual a 4 e o B igual a 0. Vai transformar essa equação numa equação verdadeira. Mas será que essa é a única resposta para essa equação? Não. Se eu assumir outros valores para A, eu vou encontrar outros valores para B e que vão deixar a equação verdadeira. Por exemplo, isso aqui, ó, se o meu A for 8, 8, né, no lugar aqui do 4, eu tenho 8 vezes 4, 32. 32 menos quanto dá 16? 32 é o dobro de 16. Então, esse valor aqui, 8B, tem que ser 16. Qual é o valor de B para que o resultado seja 16? O B tem que ser igual a 2. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu tenho uma equação, pode ser que eu tenha várias soluções para essa equação. Tá joia? Mas o que acontece? Geralmente, a gente não trabalha com equações desse jeito quando a gente vai trabalhar com polinômios, né? Ela tem uma estrutura diferente, que é o que a gente vai falar agora. Ó, as equações polinomiais do primeiro grau.
Então, ela vai ter uma estrutura específica. O que são graus da minha equação? Na verdade, a equação não tem grau. O que tem grau é o polinômio. Então, numa equação polinomial, eu vou olhar para o polinômio. O grau desse polinômio vai definir qual é o grau da minha equação. Esse exemplo aqui, ó, 4 vezes x mais 6b mais 7. É um polinômio de grau 1. Por quê? Porque o maior índice das minhas incógnitas é 1. Eu não tenho uma outra letra aqui, ó, que tem um índice diferente de 1. Então, esse polinômio é um polinômio do primeiro grau. Esse segundo exemplo aqui, ó, o x está elevado a 2, ou seja, uma das minhas incógnitas tem um índice maior que 1. E ela vai definir o meu polinômio, o grau do meu polinômio, e ele vai ser de grau 2. Agora eu coloquei um exemplo aqui, ó, bem difícil, né? 3x ao quadrado, z ao quadrado, mais 4x mais x ao cubo. Você pode falar assim para mim, professor, você pôs um x ao cubo, né? Esse x ao cubo aqui ia definir a equação como sendo uma equação polinomial do terceiro grau. Mas tomem cuidado, quando eu tenho mais letras, né, no meu monômio, eu tenho que fazer a soma dos seus expoentes. Então aqui eu tenho x ao quadrado e z ao quadrado. Somando esses dois índices, dá 4. É a explicação que eu coloco aqui embaixo, ó. 2 mais 2, ó, eu vou somar esses índices aqui. E ele resulta em 4. Ou seja, o grau desse polinômio, ele é 4 e não 3. Tá joia? Mas você pode perguntar o seguinte, professor, as equações que a gente trabalha, elas não têm duas incógnitas. Realmente, geralmente a gente trabalha com as equações polinomiais do primeiro grau com uma única incógnita. Tá joia? E a gente vai ver agora essa estrutura. Qual é a estrutura de uma equação polinomial do primeiro grau? A estrutura vai ser essa aqui, ó. Ax mais b igual a 0. Onde o a e o b, essa letrinha que aparece aqui, ela vai ser o quê? Números pertencentes aos reais. E eu coloquei algo mais ali, ó. O a, ele tem que ser diferente de 0. Por que, professor, tem que ser diferente de 0? Se eu coloco o 0 aqui, ó, no lugar do a, o que eu tenho? 0 vezes x, 0. E aí eu vou ter só, né, uma incógnita igual a um valor aqui, ó, b igual a 0. Então, necessariamente, esse b tem que ser diferente de 0. Então, aqui são números a e b, e o x é a incógnita que a gente vai procurar, a gente vai resolver. Como resolver uma equação desta? Então, ó, perceba que é uma equação porque tem o sinal de igual. Mas eu pergunto, tem a estrutura que eu acabei de apresentar? Não, não tem. Por quê? Na estrutura, eu tenho esse lado aqui igual a 0. Então, vamos primeiro ajeitar, organizar essa equação para que ela fique igual à estrutura que eu apresentei. Como é que eu faço isso? Pego o 77 e vou passar para o lado de cá da equação. Perceba que esse 17 aqui, 77, ele estava somando. Então, ele veio para o sinal de igual aqui, ó, subtraindo. É isso que apareceu aqui, ó. E aí, vamos resolver. Eu tenho aqui 2, né? Menos 77, eu vou manter o valor do que eu estou devendo e somar 2, ou seja, eu vou ter menos 75. Pronto, né? Essa expressão, essa equação aqui tem a cara da equação que eu acabei de mostrar, ou seja, tem a estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. O que é resolver uma equação no primeiro grau? É encontrar o valor de x para que essa equação seja verdadeira, ou seja, para que todo esse lado seja 0. A pergunta que eu tenho que fazer para a equação é, qual é o número que eu coloco no lugar do x, multiplico 15 e subtrai 75, dá 0. Eu poderia fazer por tentativa e erro, né? Poderia ir substituindo aqui valores e fazendo a continha até dar 0. Mas eu posso ir manipulando os valores também, que é o que eu vou fazer. Eu tenho 15x aqui e 75 aqui. Os dois são divisíveis por 15, então vou dividir em ambos os lados por 15. 15 dividido por 15, 1.
75 dividido por 15, 5. Ou seja, eu cheguei no resultado x igual a 5. 5, então, faz parte do conjunto solução dessa equação. Ou seja, o 5 é a raiz da minha equação. A equação do segundo grau, ela também tem uma estrutura específica. Ela se assemelha com a equação do primeiro grau, mas ela tem mais um termo aqui, ó, mais um monômio. E esse monômio aqui, ó, tem a incógnita elevada ao quadrado, ou seja, elevada a 2. Por isso que essa equação é conhecida como equação polinomial, porque é composta por um polinômio que tem grau 2, ou seja, ela é do segundo grau. Esse A e B e agora esse C vão ser números pertencentes aos números reais e também, ó, o A tem que ser diferente do zero. Mesma coisa, por que o A tem que ser diferente de zero aqui? Porque se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, e eu vou ter aqui uma equação do primeiro grau que vai ser igual o que a gente acabou de trabalhar, tá? E o x é a nossa incógnita. Essa é a estrutura do segundo grau. Como resolver uma equação do segundo grau? A famosa fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula que eu consigo encontrar todas as raízes da equação do segundo grau, se ela existir. Pois ela pode ter solução, ela pode ter uma solução real, mas também ela pode ter uma solução complexa. O professor quer que vocês lembrem o seguinte, que existe uma fórmula para resolver a equação do segundo grau. Do primeiro grau, a gente manipula e encontra os valores. A do segundo grau, existe uma fórmula para encontrar esses valores, que é a fórmula de Bhaskara. Eu também posso usar as relações de Vieti. Vieti, ele relaciona as raízes com os coeficientes da equação. Ou seja, se eu tiver as duas raízes aqui, somando essas duas raízes, eu posso encontrar a partir do coeficiente B e do coeficiente A. E se eu fizer o produto das raízes, eu vou ter a relação com o coeficiente C e A da equação. Isso ajuda aí muito em algumas equações de segundo grau. Equação de segundo grau dá para resolver, existe uma fórmula fechadinha para resolver do segundo grau. E a do terceiro grau, que a gente vai ver daqui a pouco? Será que existe aí uma fórmula fechada, onde eu encontro todas as soluções possíveis da equação do terceiro grau? A resposta é sim, existe. E nessa história tem esses três matemáticos aqui, Del Ferro, Cardano e Tartaglia, né, ou Tartaglia. Esses três matemáticos estão aí numa história que envolve traições de amigos entre o Cardano e o Tartaglia. Tem o discípulo do Cardano, que é o Ferrari, todos eles aí estão envolvidos nessa história de encontrar soluções, ou seja, encontrar uma fórmula fechada para resolver a equação do terceiro grau, tá? Eu não vou, né, contar essa história aqui, mas eu quero que vocês façam um registro no caderno de vocês. Eu quero que vocês pesquisem essa história aí do Del Ferro, do Cardano e do Tartaglia, e eu quero que vocês deixem registrado aí no caderno de vocês. Olha o seguinte, ó, parece que está tudo normal aqui, tudo igual que a gente já tem visto. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, se acabasse aqui, do segundo grau, do terceiro grau aumentou mais um termo, x ao cubo, onde o A, o B, o C e o D pertence, né, aos reais ou os complexos. Então lembra o que eu comentei de números complexos? Na equação do terceiro grau, ou seja, equação polinomial do terceiro grau, esses coeficientes aqui, ó, podem também ser números complexos, tá? Só que o A tem que ser diferente de zero. O que a gente vai trabalhar, vai ter número complexo? Não, vai ter só números reais e o exemplo que eu vou trabalhar com vocês, somente números inteiros, coeficientes inteiros. Professor, eu estou curioso aí, como é que eu vou resolver essa equação do terceiro grau? É pelo método Tartaglia-Cardano? É, né? Podemos resolver aí com a fórmula de Bhaskara? Ou seja, ela é tão fácil quanto a fórmula de Bhaskara? A resposta é, não é tão simples assim. A gente vai percorrer um outro caminho para encontrar a solução dessa equação do terceiro grau. A estratégia está aqui, ó.
Uma maneira prática para eu resolver essa equação do terceiro grau é usar o dispositivo de Briand-Ruffini. O que faz esse dispositivo de Briand-Ruffini? É reduzir o grau de uma equação no seu grau menor, inferior. Ou seja, no nosso caso, eu tenho uma equação do terceiro grau, eu vou aplicar o dispositivo de Briand-Ruffini, né, o Briand-Ruffini, e vou chegar na equação do segundo grau. Mas para isso, ó, tem uma condição. Eu preciso de uma raiz. Eu preciso saber pelo menos uma raiz dessa equação. E aí sim, eu posso aplicar o dispositivo de Briand-Ruffini. Mas a pergunta, como é que eu encontro pelo menos uma raiz? Tá? Existe aí algumas maneiras. Eu vou trabalhar com uma que é o teorema das raízes racionais, que já já eu vou falar. Tá? Vamos definir então passo a passo para a gente encontrar a solução dessa equação do terceiro grau. Primeira coisa é eu encontrar possíveis raízes, números que podem ser soluções da equação. Depois eu vou testar todas essas possíveis raízes. Vou testar ela até encontrar uma que dê certo. Depois que eu encontrei essa uma que dê certo, eu posso usar então o dispositivo de Briand-Ruffini para reduzir essa equação do terceiro grau numa equação de segundo grau. Depois eu faço a aplicação aí de Bhaskara e encontro as raízes, as outras duas raízes que eu estou procurando, tá joia? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente estar trabalhando em cima dele. X ao cubo mais x menos 10 igual a zero. Perceba que ela não está na estrutura que eu apresentei para vocês. Porque a estrutura que eu apresentei para vocês tinha o quê? Um x ao quadrado. Ó, x ao cubo mais, cadê o x ao quadrado? Então falta eu preencher essa estrutura, ela não está na sua forma completa. O que a gente vai fazer? Preencher o que falta dentro dessa estrutura para mim ter aí uma estrutura igual a que eu apresentei para vocês. Perceba que falta então um termo aqui, vamos acrescentar esse termo, só que temos que acrescentar esse termo de uma maneira que não altere o valor aí, não altere a minha equação. De que maneira eu faço isso? Colocando um coeficiente zero acompanhado desse x ao quadrado. Então agora alterei essa equação polinomial do terceiro grau para essa aqui, onde eu tenho todos os termos. X ao cubo, x ao quadrado, o x e um termo independente. Joia, agora que eu tenho uma equação, na estrutura que eu apresentei para vocês, vamos procurar possíveis raízes. Para me encontrar possíveis raízes, eu vou usar a relação entre o termo independente com o termo A, tá? Então é assim que eu vou encontrar essas possíveis raízes. Vamos lá. Quem é o termo independente? O termo independente é o carinha que está sozinho, aquele númerozinho que está sozinho, não tem parte literal. No nosso caso, é o menos 10. Ó, vou voltar para vocês verem aqui. Essa equação aqui, esse termo é o termo independente, menos 10. No nosso caso, a gente vai falar 10, porque aqui não necessariamente importa o sinal. A gente não precisa fazer distinção de sinal. E o outro, né, que a gente vai precisar é o coeficiente A, que é 1. Vou voltar para vocês. Aonde está o coeficiente A aqui, ó? O coeficiente A aqui, ó, ele está acompanhado do x ao cubo, ou seja, ele é 1. A partir da relação entre o termo independente e esse coeficiente 1, eu vou encontrar as possíveis raízes. Joia? Como o polinômio é de terceiro grau, isso garante pelo menos uma raiz racional, pois as raízes complexas aparecem conjugadas, ou seja, de pares, né? Então, o que o professor trouxe aqui? Essa é um resultado do teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra diz o seguinte: num polinômio, né, com coeficientes reais ou complexos, necessariamente eu tenho pelo menos uma raiz complexa. Só que um resultado dele, se eu tenho polinômios reais, como é o caso que eu apresentei aqui para vocês, eu garanto que se ele for um número ímpar, ele vai ter aí pelo menos uma raiz real. E eu coloquei aqui racional, que é um caso particular, porque pode ser que ela não tenha. Ou seja, se existir, né, uma raiz dentro desse exemplo que eu mostrei para vocês, que tem coeficientes inteiros, necessariamente ela vai ter aí
que depender desse termo independente aqui e desse azinho, tá joia? Vamos ver como é que fica isso. As possíveis raízes serão da forma P sobre Q. Então, existe um teorema que chama Teorema das Raízes Racionais, que fala o seguinte, que se um polinômio do terceiro grau tem coeficientes inteiros, né, e ele tiver uma raiz racional, ela vai ser dessa forma aqui, ó, tá? Onde esse P é os divisores de 10 e esse Q é os divisores de A. O termo nosso não era 10? Quais são os possíveis números que eu posso dividir 10? 10 eu posso dividir por 1, 10 eu posso dividir por menos 1 também. 10 eu posso dividir por 2 e menos 2, 10 eu posso dividir por 5 e por 10. Ou seja, 1 positivo e negativo, 2 positivo e negativo, 5 positivo e negativo e 10 positivo e negativo são todos possíveis, são todos os divisores de 10, tá? E agora vamos ver aqui o quê? Que é o 1. É os possíveis divisores de 1. 1 eu só posso dividir por mais 1 e por menos 1. Quais vão ser as possíveis raízes, então, do meu polinômio, né? Vai ser a divisão de todos esses divisores por esses aqui. Perceba que quando eu divido um número por 1, ele mantém ele mesmo. Então, eu tenho mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 5, menos 5, mais 10, menos 10. Quando eu divido por menos 1, eu inverto o sinal. Então, o resultado da divisão desses números aqui por esse vai ser esses aqui, ó. Ou seja, os próprios divisores de 10. Eu tenho 1 mais 1 dividido com mais 1, 1. Menos 1 dividido com mais 1, também, menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, eu tenho mais 1. Então, aqui, ó, forma todas as relações entre os divisores do termo independente, que é o 10, com os divisores do termo A. E eu encontro essas possíveis raízes. Então, vamos lá. Todas essas aqui são possíveis raízes do meu polinômio. Qual era a nossa primeira etapa? Encontrar possíveis raízes. Encontrei. São todas essas. Vamos para a segunda etapa, que é testar essas raízes aqui. Eu vou testar uma por uma para ver se elas são raízes da minha equação. Joia? Como é que eu vou fazer isso? Pegando esses números e substituindo no lugar do x. Se zerar a equação polinomial que eu trouxe para vocês, ela é uma raiz da equação. Vamos lá então, um por um. Logo a gente chega. Se eu chegar em uma, né, se eu conseguir uma, eu já vou aplicar o dispositivo de Briand-Ruffini. Essas são as possíveis raízes. Eu vou testar então para x mais 1, esse primeiro aqui. Pego a equação que eu apresentei para vocês e no lugar do x eu coloco 1. O que eu vou ter? 1 ao cubo, 0 vezes 1 ao quadrado, mais 1 menos 10. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 0 vezes qualquer coisa, 0. 1 e menos 10. Ou seja, 1 mais 1, 2. 2, tiro 10, fico devendo 8. Ou seja, não é solução, não é raiz. Por quê? Porque a equação não deu certo. Vamos testar o próximo. Para x igual a menos 1, vamos testar do mesmo jeito, substituindo menos 1 no lugar do x. Menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado vezes 0, menos 1 e menos 10. Vamos ver o que acontece aqui. O resultado que a gente procura é uma equação verdadeira aqui no final. Menos 1 ao cubo, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos e menos mais, mais com menos, menos. Deu 1. Vezes 0, 0. Menos 1, menos com mais, menos. Devo 1, devo 1, devo 2. Com 10, devo 12. Ou seja, menos 12 igual a 0 não é verdade. Não, o x igual a menos 1 não vai ser solução. Não vai ser raiz. Vamos agora aqui a chegar no x igual a 2, vocês já vejam que já é verdade, né? Coloquei aqui de verdinho para a gente ver que é verdade. Vamos testar então, já animou, né? Ficou menos cansativo. X igual a 2, x ao cubo, x ao quadrado e x. X ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes 0, 0. E 2 aqui, 2. 8 mais 2, 10.
Com menos 10, 0. Ou seja, substituindo o 2 na equação polinomial do terceiro grau, eu encontrei aqui uma verdade, ou seja, 0 igual a 0. A partir desse resultado, eu tenho certeza que o x igual a 2 é a raiz da equação. Agora eu consigo partir para a próxima etapa do nosso processo, que é utilizar o dispositivo de Bruin-Ruffini para reduzir o grau do nosso polinômio. A gente tem uma equação polinomial do terceiro grau, utilizando essa raiz que eu encontrei, eu vou simplificar o polinômio para uma equação do segundo grau. Vamos lá? Como x igual a 2 é uma raiz da equação, vou utilizar o dispositivo Bruin-Ruffini e reduzir para um polinômio de grau menor, de grau 2. Tá, joia? Vamos ver aqui como é que utiliza o dispositivo Bruin-Ruffini, mas eu quero que vocês aí façam com calma em casa, né? Peguem outro polinômio e treinem, né? Façam várias vezes esse dispositivo aí para conseguir absorver com propriedade esse dispositivo, tá joia? Vou fazer aqui então. Eu tenho esse 1 aqui, eu desço ele aqui, 1 vezes 2, tá? 1 vezes 2, 2. O resultado vai vir aqui, ó, 2. E depois o que eu vou fazer? Somar essas duas linhas. 0 mais 2 dá 2 e repito, né, essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. Ó, o resultado lá. 1 mais 4, 5. Repete a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Devo 10, pago 10, 0. Ou seja, esse 0 aqui, ó, como resposta, como resto, garante que a raiz encontrada é solução para a equação, ou seja, é uma raiz. Eu poderia testar também, né, eu coloquei substituindo a expressão, mas eu poderia fazer o dispositivo de Bruin-Ruffini para cada raiz. Se o resultado aqui fosse 0, eu poderia afirmar que aquela raiz testada é a raiz da equação, tá joia? Mas aqui eu já sei que o 2 é raiz e o resultado, né, o polinômio resultante, ele vai ser dado por esses coeficientes. Então eu tenho esse número 1, esse 2, esse 5, eles vão construir o polinômio reduzido que eu estava querendo. Esse 1 vai ser o x ao quadrado, vai acompanhar o x ao quadrado, o 2 vai acompanhar o x e o 5 vai ser o meu termo independente. Agora que eu já tenho um polinômio reduzido, um outro resultado do teorema fundamental da álgebra é que eu posso escrever isso junto com um polinômio criado com a raiz, um produto, né, que equivalem a esse polinômio terceiro grau. Então, um dos resultados do teorema fundamental da álgebra é o seguinte: esse polinômio aqui, se eu tenho uma raiz dele, eu posso escrever dessa maneira um binômio e ele vai ser um produto, né, por um outro polinômio de grau menor. Então, isso aqui é igual a isso. Com isso, podemos resolver agora, ó, o polinômio de grau menor, de grau 2, usando a famosa fórmula de Bhaskara. Vou utilizar a fórmula de Bhaskara aqui para me encontrar as outras raízes do meu polinômio. Por quê? Eu já sei que o 2 é raiz. Olha aqui comigo. Se eu coloco 2 menos 2, dá 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, o 2 já é raiz. O que eu preciso? Ou aqui é 0, ou aqui é 0. Eu preciso que isso aqui seja 0. Para que isso seja 0, eu preciso encontrar valores aqui que zerem a equação. Ou seja, eu preciso resolver Bhaskara para encontrar essas raízes. Então, vamos lá? Para resolver Bhaskara, o que eu preciso? Do termo do A, do valor do A, do valor do B e do valor do C. Tendo A, tendo B, tendo C, vamos resolver Bhaskara aí no próximo slide desse polinômio de segundo grau. Vamos lá. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 5. Lembrando aqui da formulinha de Bhaskara, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou substituir esses coeficientes aqui na equação. Então, o B era 2, ficou 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. O A era 1, veio aqui no lugar do Azinho. E o C, 5, veio aqui. Como é que eu resolvo isso aqui?
resolvo essa potência e resolvo essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, 4 menos 20 é igual a menos 16. E aí eu chamo a atenção aqui para vocês o que a gente fazia antes. O que a gente fazia antes quando eu tinha um delta igual a menos 16? A gente parava por aí, né? No 8º ano a gente parava e falava assim, ó, não existe soluções no conjunto dos reais, tá? Mas agora no 3º colegial não, a gente vai continuar isso. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento de número complexo. Eu vou usar a raiz de menos 1, né? Chamar ela de i e vou continuar a minha conta lá. Ó, pego o x do Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Pego os resultados de b, que é 2, ó, substituir. Raiz de delta. Quanto deu o meu delta? Menos 16. Então ficou aqui, ó, raiz de menos 16. Essa raiz de menos 16 eu posso escrever como um produto de 16 vezes menos 1. E chamar, né, separar essa raiz aqui, ó, em raiz de 16 e raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é igual a i. Raiz de 16 é igual a 4. Então, olha o que aconteceu aqui. Nessa parte do delta, eu tenho delta igual a menos 16. 16, menos 16 eu posso escrever como 16 vezes menos 1. Como está dentro da raiz, eu posso, né, separar as raízes. Eu vou ter a raiz de 16 e raiz de menos 1. Nos números complexos, a gente chama a raiz de menos 1 de i. E raiz de 16 é, que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Então, o resultado dessa parte aqui deu mais ou menos 4i. E a parte da frente, como b era igual a 2, eu tenho menos 2, que veio acompanhando. E o 2a, como a era 1, ficou 2. 2 vezes 1, no final aqui ficou 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso separar. Então, eu vou jogar esse 2 para cá e esse 2 para lá. Resolvendo essa parte aqui, ó, menos 2 dividido por 2, vamos lá, 2 dividido por 2, 1. Menos com mais, menos. Então, eu tenho aqui menos 1. E essa parte, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, a resposta é menos 1 mais i ou menos 1 menos 2i. O que são isso aqui? Esses valores encontrados são dois valores que zeram essa equação aqui anterior. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando as outras raízes do polinômio. Eu já sei que 2 é raiz. O que eu fiz agora? Descobri que aqueles dois números complexos, né, que são raízes conjugadas, se eu substituir no lugar do x aqui, também vai zerar. Portanto, eu posso afirmar que as raízes da equação são essas aqui. Esse polinômio, que foi o que a gente começou lá como exemplo, x ao cubo mais x menos 10, vai ter raízes igual a 2, que a gente foi testando aí e encontrou 2, e depois menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i, que são duas raízes complexas para a mesma equação do segundo grau, que a gente encontrou resolvendo a equação do segundo grau do polinômio reduzido pelo dispositivo de Briand-Ruffini. Portanto, a solução dessa equação, né, o conjunto de solução, vai ser 2 e as duas raízes conjugadas, né, as duas raízes complexas. Menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Tá? E assim eu encerro a minha aula agradecendo aí a Secretaria da Educação, o pessoal do Centro de Mídias, a equipe do Centro de Mídia, a diretoria de ensino de Ourinhos, a minha escola, professor Norival Vieira da Silva, antiga escola Recanto dos Pássaros, e também agradeço aí a todos os meus alunos, a todos os meus colegas professores, e um forte abraço, até a próxima.